O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, terceira parte, capítulo 2, Lei de Adoração. Finalidade da adoração. 649. Em que consiste a adoração? Consiste em elevar o pensamento a Deus. Pela adoração, o homem aproxima sua alma de Deus. 650. A adoração é um sentimento que já nasce com o homem ou é fruto de algum ensinamento? A adoração é um sentimento que já nasce com o homem, assim como o sentimento da existência de Deus. A consciência de sua fraqueza leva o homem a se curvar diante daquele que pode protegê-lo. 651. Já existiram povos desprovidos de todo sentimento de adoração? Não, porque nunca existiram povos ateus. Todos compreendem que, acima de tudo, existe um ser supremo. 652. Pode-se dizer que a adoração tem sua origem na lei natural? A adoração faz parte da lei natural, pois resulta de um sentimento que já nasce com o homem. É por isso que encontramos a adoração entre todos os povos, embora manifestada sobre formas diferentes. Manifestações exteriores da adoração. 653. A adoração necessita de manifestações exteriores? A verdadeira adoração está no coração. Lembrem-se de que, em todas as suas ações, Deus está sempre a observá-los. 653-A. A adoração exterior é útil? Sim, se não for uma adoração falsa, uma simulação. É sempre útil dar um bom exemplo. Entretanto, aqueles que o fazem de forma fingida ou por amor próprio, mas cuja conduta desmente a piedade que aparentam possuir, dão um mau exemplo. Esses fazem mais mal do que imaginam. 654. Deus tem preferência pelos que o adoram dessa ou daquela maneira? Deus prefere os que o adoram do fundo do coração, com sinceridade, fazendo bem e evitando o mal. Ele não gosta daqueles que usam cerimônias para adorá-lo e que não se tornam melhores para com seus semelhantes. Todos os homens são irmãos e filhos de Deus. Ele chama para si todos os que seguem suas leis, seja qual for a forma pela qual se manifestem. Todo aquele cuja piedade é apenas aparente é um hipócrita. Aquele cuja adoração é falsa e está em contradição com a própria conduta, dá um mau exemplo. Aquele que se envaidece por adorar o Cristo, mas que é orgulhoso, invejoso, ciumento, duro e implacável para com o próximo, ou apenas possui ambição pelos bens terrenos, tem a religião apenas nos lábios e não no seu coração. Deus, que tudo vê, dirá: aquele que conhece a verdade é 100 vezes mais culpado pelo mal que faz do que o selvagem ignorante do deserto, e será tratado com mais vigor no dia da justiça. Se um cego, ao passar, derrubar alguém, certamente será perdoado. Se for um homem que enxerga perfeitamente, será censurado e com razão. Portanto,
Não perguntem se existe uma forma de adoração mais conveniente, porque isso seria o mesmo que perguntar se Deus prefere ser adorado em um idioma ao invés de outro. Eu afirmo mais uma vez: os cânticos de louvores só chegam a Deus pela porta do coração. 655. Merece censura aquele que pratica uma religião na qual não acredita do fundo de sua alma, fazendo isso apenas por respeito aos demais e para não escandalizar os que pensam de outro modo? Neste caso, como em tantas outras coisas, o que vale é a intenção. Aquele que respeita as crenças alheias não procede mal. Aquele que as ridiculariza falta com a caridade. Mas quem pratica uma religião por interesse ou por ambição é desprezível aos olhos de Deus e aos olhos dos homens. Deus não se agrada daqueles que fingem humilhar-se diante dele apenas para conquistar a aprovação dos homens. 656. A adoração coletiva é preferível à adoração individual? Os homens reunidos numa comunhão de pensamentos e de sentimentos têm mais força para atrair os bons espíritos. O mesmo ocorre quando se reúnem para adorar a Deus. Entretanto, isso não significa que a adoração particular seja menos valiosa, porque cada um pode adorar a Deus apenas pensando nele. Vida contemplativa. 657. Os homens que se entregam a uma vida contemplativa e passam o tempo apenas pensando em Deus, possuem algum mérito perante Ele, uma vez que não fazem mal a ninguém? Não possuem mérito algum, porque se não fazem o mal, também não fazem o bem, e tornam-se inúteis. Aliás, não fazer o bem já é um mal. Deus quer que se pense nele, mas não quer que se pense apenas nele, porque ele deu ao homem deveres a cumprir na terra. Aquele que consome o seu tempo na meditação e na contemplação, nada realiza de meritório aos olhos do Criador. Sua vida é toda pessoal e inútil para a humanidade. Deus lhe pedirá contas do bem que deixou de fazer. Ver pergunta número 640. A prece. 658. A prece é agradável a Deus? A prece é sempre agradável a Deus, principalmente quando sai do coração. Para Deus, a intenção é tudo, e a prece que sai do coração é sempre preferível à prece que pode ser lida, por mais bela que seja, especialmente se essa prece for lida mais com os lábios do que com o pensamento. A prece é agradável a Deus quando é dita com fé, fervor e sinceridade. Deus não se sensibiliza com a prece do homem fútil, orgulhoso e egoísta, a menos que essa prece represente um ato sincero de arrependimento e de verdadeira humildade. 659. O que caracteriza a prece? A prece é um ato de adoração. Fazer preces a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é colocar-se em comunicação com ele. Pela prece, podemos fazer 3 coisas: louvar, pedir e agradecer. 660. A prece torna o homem melhor? Sim, porque aquele que reza com fervor e confiança se torna mais forte contra as tentações do mal. E Deus
lhe envia os bons espíritos para assisti-lo. A prece é uma ajuda que jamais lhe é recusada quando pedida com sinceridade. 660-A. Por que certas pessoas, apesar de rezarem muito, têm mau caráter? São ciumentas, invejosas, implicantes, carentes de boa vontade, de indulgência e, às vezes, até viciosas. A essência não está em rezar muito, e sim em rezar bem. Essas pessoas acreditam que todo mérito está numa prece mais longa e fecham os olhos para os seus próprios defeitos. Para elas, a prece é uma ocupação, um emprego do tempo, nunca uma avaliação de si mesmas. Nesse caso, a ineficácia não é do remédio, e sim da maneira como ele é aplicado. 661. É útil pedir a Deus que perdoe nossas faltas? Deus sabe diferenciar entre o bem e o mal. A prece não esconde as faltas que vocês cometem. Aquele que pede a Deus o perdão de suas faltas apenas vai obtê-lo se mudar sua conduta. A melhor prece é praticar boas ações, porque os atos valem mais do que as palavras. 662. Existe alguma utilidade em rezar pelos outros? O espírito daquele que reza age pela vontade que tem de fazer o bem ao próximo. Pela prece, ele atrai para si os bons espíritos que se associam ao bem que ele deseja fazer. Comentário de Kardec. Possuímos em nós mesmos, pelo pensamento e pela vontade, um poder de ação que se estende muito além dos limites do nosso corpo físico. Rezar em favor de outras pessoas é colocar em ação essa vontade. Se ela for ardente e sincera, atrai a presença dos bons espíritos que vêm em auxílio daquele por quem estamos rezando, a fim de lhe sugerir bons pensamentos e dar, ao corpo e à alma, a força de que eles precisam. Mas, ainda nesse caso, a prece do coração é tudo. A dos lábios não tem valor algum. 663. As preces que fazemos em favor de nós mesmos podem mudar a natureza de nossas provas e desviar-lhes o curso? As provas pelas quais vocês precisam passar estão nas mãos de Deus, e existem algumas que devem ser suportadas até o fim. Deus sempre leva em conta os que se resignam, que aceitam as dificuldades sem reclamar. A prece sempre atrai a presença dos bons espíritos para perto daqueles que rezam, dando-lhes a força para suportar as provas com coragem e fazer com que elas pareçam menos duras. Ela é sempre útil quando é feita de coração, porque fortalece aquele que ora, o que já é um grande resultado. Jesus disse: ajudem-se que o céu os ajudará. Deus não muda a ordem da natureza de acordo com a vontade de cada um, porque aquilo que parece ser um grande mal, segundo o ponto de vista mesquinho e da vida efêmera de vocês, é quase sempre um grande bem na ordem geral do universo. Além disso, de quantos males o homem não é o próprio autor, pela sua imprevidência e por suas faltas. O homem é punido naquilo em que pecou. Entretanto, os pedidos justos são mais atendidos do que se pode imaginar. Não é razoável acreditar que Deus não escute alguém, apenas porque não realizou um milagre em seu favor. Deus assiste a todos por meios tão naturais que parecem obra do acaso
ou da força das circunstâncias. Muitas vezes, também, e é o que quase sempre acontece, Deus sugere a vocês o pensamento necessário para que saiam das dificuldades pelo seu próprio esforço. Observação: às vezes, nos acontecem coisas que parecem ser um grande mal, mas que, depois de algum tempo, transformam-se num grande bem. A visão limitada do homem comum não permite que ele tenha o alcance necessário para perceber que, com frequência, o sofrimento pelo qual passa é uma preparação para receber um bem maior. 664. É útil orar pelos mortos e pelos espíritos sofredores? Nesse caso, como nossas preces podem proporcionar-lhes alívio e abreviar seus sofrimentos? Nossas preces têm o poder de abrandar a justiça de Deus? A prece não pode ter por efeito mudar os desígnios de Deus, mas a alma por quem se ora experimenta alívio, porque sente que alguém se interessa por ela. O infeliz sempre encontra consolo quando almas caridosas se compadecem de suas dores. Por outro lado, a prece estimula o arrependimento e desperta o desejo de fazer o que for preciso para ser feliz. É nesse sentido que a prece pode abreviar o sofrimento do espírito, se ele também contribuir com a sua boa vontade. O desejo de se melhorar, estimulado pela prece, atrai, para junto do espírito sofredor, espíritos melhores, que vêm esclarecê-lo, consolá-lo e lhe trazer esperanças. Jesus orava pelas ovelhas desgarradas, mostrando ao homem que ele será culpado se nada fizer por aqueles mais necessitados de prece. Observação: resposta dada pelo Espírito São Luís. 665. O que pensar sobre a opinião daqueles que rejeitam a prece em favor dos mortos pelo fato dela não estar recomendada no Evangelho? O Cristo disse aos homens: amem-se uns aos outros. Esta recomendação ensina que o homem deve empregar todos os meios possíveis para testemunhar afeição pelos outros homens, sem, com isso, entrar em detalhes quanto à maneira de atingir esse objetivo. Se é verdade que nada pode impedir o Criador, imagem da justiça perfeita, de aplicar a sua justiça a todas as ações do Espírito, também não é menos verdade que a prece dirigida a Deus, em favor daquele por quem temos afeição, constitui para ele uma prova de que não o esquecemos. Essa prece contribui para aliviar seus sofrimentos e consolá-lo. O espírito desencarnado só pode ser socorrido após manifestar seu arrependimento, por menor que ele seja. Entretanto, nunca ficará sem saber que uma alma simpática se interessou por ele através da prece. Ao contrário, será informado de que a intercessão dessa alma lhe foi muito útil. Aquele que foi ajudado passa a ter, necessariamente, um sentimento de gratidão e afeto por aquele que lhe deu essa prova de afeição ou de piedade. Por consequência, o amor que o Cristo recomendava aos homens só aumentará entre eles. Assim, ambos obedecem à lei do amor e à lei da união entre todos os seres. Leis divinas que devem conduzir os homens à integração, que é o objetivo e a finalidade do Espírito. Observação: resposta dada pelo Espírito do Sr. Monod, pastor protestante de Paris,
falecido em abril de 1856. 666. Podemos orar aos espíritos? Pode-se orar aos bons espíritos, que são mensageiros de Deus e executam as suas vontades. Mas o poder deles é proporcional à superioridade que já tenham alcançado e depende sempre do Senhor de todas as coisas, pois sem a sua permissão nada se pode fazer. É por isso que as preces que dirigimos a esses espíritos só são eficazes se forem aceitas por Deus. Politeísmo. Observação. Politeísmo: sistema religioso que admite a crença em vários deuses. 667. Mesmo sendo falso, por que o politeísmo é uma das crenças mais antigas e mais divulgadas? Apenas com o desenvolvimento de suas ideias, o homem poderia chegar à crença de um Deus único. Em sua ignorância, o homem era incapaz de conceber um ser imaterial, sem forma determinada e agindo sobre a matéria. Assim, ele conferiu a Deus os atributos de uma natureza corporal, ou seja, uma forma humana e um rosto. Desde então, tudo o que lhe parecia ultrapassar os limites da inteligência comum, o homem considerava como sendo uma divindade. Tudo aquilo que ele não compreendia devia ser obra de um poder sobrenatural. Por isso, passou a acreditar em tantos poderes distintos quanto os efeitos que observava. Mas, em todos os tempos, houve homens esclarecidos, que compreenderam a impossibilidade dessa multidão de poderes para governar o mundo sem que houvesse uma direção superior. Foi assim que chegou-se à concepção de um Deus único. 668. Os fenômenos espíritas são conhecidos desde as primeiras épocas do mundo e se manifestaram em todos os tempos. Será que eles não contribuíram para fazer os homens acreditarem na existência de vários deuses? Sem dúvida, os homens chamavam de Deus a tudo o que era sobre-humano. Assim, os espíritos eram deuses para eles. É por isso que quando um homem se distinguia dos demais por suas ações, sua inteligência, ou por um poder oculto que o povo não compreendia, faziam dele um deus e lhe rendiam culto após a sua morte. Comentário de Kardec. Entre os antigos, a palavra Deus tinha um significado muito amplo. Não significava, como hoje, a personificação do Senhor da natureza. Era uma qualificação genérica que se dava a todos os seres que eram colocados acima das condições humanas. As manifestações espíritas revelaram aos homens daquela época a existência de criaturas sem corpo físico, que agiam como forças da natureza. A essas criaturas, os antigos deram o nome de deuses, assim como hoje nós os chamamos de espíritos. Uma simples questão de palavras, com a diferença de que, em sua ignorância, mantida intencionalmente por aqueles que nisso tinham interesse, eles construíram templos e altares muito lucrativos em homenagem a esses seres. Hoje, esses deuses são considerados simples criaturas como nós, mais ou menos perfeitas e despojadas do seu corpo físico. Se estudarmos atentamente os diversos atributos das divindades pagãs, reconheceremos, sem dificuldades, todos os atributos que caracterizam os nossos espíritos em todos os graus da escala espírita. Seu estado físico nos mundos superiores, todas as propriedades do perispírito,
e o papel que desempenham nas coisas da terra. O cristianismo, vindo esclarecer o mundo com seus ensinamentos divinos, não podia destruir uma coisa que está na própria natureza, mas fez com que a adoração se voltasse para aquele que realmente a merecia, ou seja, Deus. Quanto aos espíritos, a lembrança deles se perpetuou sobre diversos nomes, conforme os povos. Suas manifestações, que jamais deixaram de se produzir, foram interpretadas de maneiras diversas e muitas vezes exploradas sobre o domínio do mistério. Enquanto a religião via nessas manifestações fenômenos miraculosos, os incrédulos as tomavam por charlatanice. Hoje, graças a estudos mais sérios e transparentes, o Espiritismo, liberto das ideias supersticiosas que obscureceram essas manifestações através dos séculos, nos revela um dos maiores e mais sublimes princípios da natureza: a manifestação dos espíritos desencarnados. Sacrifícios. 669. A prática dos sacrifícios humanos vem da mais alta antiguidade. Como o homem pôde acreditar que tais coisas pudessem agradar a Deus? Em primeiro lugar, porque o homem daquela época não compreendia Deus como sendo a fonte da bondade. Entre os povos primitivos, a matéria prevalece sobre o espírito. Eles se entregam aos mesmos instintos do animal selvagem, razão pela qual são geralmente cruéis. Nesses povos, o senso moral ainda não se acha desenvolvido. Em segundo lugar, porque os homens primitivos acreditavam com muita naturalidade que, aos olhos de Deus, uma criatura viva tinha muito mais valor do que uma criatura morta. Foi isso que levou os antigos a sacrificar primeiro os animais e mais tarde os homens. Segundo a falsa crença que possuíam, eles pensavam que o valor do sacrifício era proporcional à importância da vítima. Na vida moderna, o homem escolhe os melhores presentes para as pessoas que lhe merecem mais afeto e consideração. Devia ocorrer o mesmo com os homens ignorantes em relação a Deus. 669-A. Sendo assim, os sacrifícios de animais vieram antes dos sacrifícios humanos? Sim, quanto a isso não há dúvida. 669-B. Então, de acordo com essa explicação, os sacrifícios humanos não se originaram de um sentimento de crueldade? De um sentimento de crueldade, não, mas de uma falsa ideia do que seria agradável a Deus. Vejam o que ocorreu com Abraão. Com o tempo, os homens passaram a cometer abusos, sacrificando seus inimigos, fossem eles inimigos comuns ou pessoais. Deus jamais exigiu sacrifícios, nem de animais, nem de homens. Deus não pode ser honrado com a destruição inútil de suas criaturas. Observação: Abraão, personagem bíblico citado no livro do Gênesis, que pretendeu oferecer seu filho Isaque em sacrifício, como prova de obediência a Deus, mas foi impedido pela intervenção de um espírito. 670. Algumas vezes, os sacrifícios humanos foram praticados com intenção piedosa. Isso poderia ter sido agradável a Deus? Não, jamais. O que Deus julga é a intenção. Os homens primitivos, em sua ignorância, acreditavam praticar um ato louvável ao sacrificar um dos seus semelhantes. Nesse caso, Deus levava em conta apenas a intenção, e não o fato em si.
Ao se melhorarem, os homens reconheceram o seu erro e passaram a reprovar tais sacrifícios, que não eram mais aceitos pelos espíritos encarnados esclarecidos. Digo esclarecidos porque os espíritos estavam, até então, com a sua visão encoberta por um véu material. Mas, utilizando seu livre-arbítrio, eles puderam ter a percepção de sua origem e de sua finalidade. Muitos, por intuição, tinham consciência do mal que faziam, embora continuassem a praticá-lo para satisfazer as suas paixões. 671. O que devemos pensar das chamadas guerras santas? Para agradar a Deus, os povos fanáticos exterminam o maior número possível dos que não compartilham de suas crenças. Esse procedimento não parece se originar do mesmo sentimento que animava os povos primitivos, quando sacrificavam os seus semelhantes? Os que agem assim estão envolvidos pela ação de maus espíritos e, ao guerrearem com seus semelhantes, estão indo contra a vontade de Deus, que manda o homem amar ao próximo como a si mesmo. Todas as religiões, ou melhor, todos os povos adoram o mesmo Deus, seja qual for o nome que lhe deem. Então, por que fazer uma guerra de extermínio entre si, só porque a religião de um é diferente da religião do outro, ou porque ainda não alcançou o progresso da religião dos povos esclarecidos? Os povos não podem ser condenados por não acreditarem na palavra daquele que o Espírito de Deus animava e que o Pai enviou, Jesus. Sobretudo, aqueles que não o viram e não testemunharam seus atos. Como querer que eles acreditem nesta palavra de paz quando vocês os procuravam de espada em punho? Eles precisam ser esclarecidos e devemos procurar fazer com que conheçam os ensinamentos do Cristo pela persuasão e pela doçura, e não pela força e pelo sangue. A maioria de vocês não acredita nas comunicações que nós, espíritos, temos com certos homens. Como querem que estranhos acreditem nas palavras que estão dizendo, quando desmentem com atos os ensinamentos que pregam? 672. A oferenda feita a Deus, de frutos da terra, tinha mais mérito aos seus olhos do que o sacrifício dos animais? Já respondemos essa pergunta quando dissemos que Deus julga a intenção e que a oferenda em si tem pouca importância para ele. É evidente que seria mais agradável a Deus receber como oferendas os frutos da terra do que o sangue das vítimas. Conforme já foi dito e sempre repetiremos, a prece feita do fundo do coração é 100 vezes mais agradável a Deus do que todas as oferendas que o homem possa fazer. Repito, a intenção é tudo, o fato em si não tem importância. 673. Se essas oferendas fossem destinadas a minorar os sofrimentos daqueles a quem falta o necessário, isso não seria um meio de torná-las mais agradáveis a Deus? Nesse caso, o sacrifício de animais, praticado como um fim útil, não seria mais meritório do que simplesmente sacrificá-los sem serventia alguma? Será que não haveria alguma coisa de verdadeiramente piedoso ao dedicar aos pobres os primeiros frutos dos bens que Deus nos concede na terra? Deus sempre abençoa aqueles que fazem o bem. Ajudar os pobres e os aflitos é o melhor meio de agradá-lo. Com isso, não estamos querendo dizer que Deus desaprova as cerimônias que os homens praticam para lhe dirigir suas preces. Entretanto, existe muito dinheiro que se gasta com essas cerimônias e que poderia ser aplicado de maneira mais útil em favor dos necessitados.
Deus ama a simplicidade em tudo. O homem que se prende às coisas exteriores e não às coisas do coração é um espírito de visão limitada. Julguem se Deus deve se importar mais com a forma do que com o conteúdo.